eu vinha me preparando para começar fazendo uma saudação formal ao Joselito e ao Rafael, saudando todos da mesa, e agora ficou mais fácil. Aliás, ficou mais fácil quando o Zé Ricardo começou a falar, porque eu vinha me sentindo um convidado para uma solenidade. Aí ele começa a falar e eu, de repente, começo a me sentir em casa. Né? Começo a me sentir em casa e inteiramente à vontade. Porque eu não vou começar dizendo, meus amigos, senhores juízes, eu vou simplesmente dizer, amigos, obrigado por me receberem. Eu me sinto muito bem entre vocês. Obrigado. Obrigado. Você que malandragem você fez comigo. Você começou me quebrando emocionalmente. Não é? Vocês me chamaram para falar sobre a interpretação e aplicação do direito, da dimensão legislativa à dimensão normativa. Vejam bem que nesse enunciado aí já há uma provocação, porque nós andamos pelos programas de faculdade e vemos lá a coisa do processo legislativo, andamos às vezes pelas bibliotecas e vemos livros sobre o processo legislativo, mas ninguém fala do processo normativo e não achamos livros sobre o processo normativo. Quando, na verdade, o processo legislativo está lá para o poder legislativo, assim como o processo normativo está para vocês, juízes. É verdade que com o auxílio do Ministério Público e dos advogados, não é? A dimensão legislativa do fenômeno jurídico se sucede à dimensão normativa. Esse é o núcleo da minha tentativa de exposição. Na verdade, a distinção entre texto e norma jurídica, e é a partir de uma tentativa de exploração dessa distinção que eu vou procurar tirar algumas conclusões hoje, aqui, agora, né? Muito a propósito daquilo que o Rafael disse quando ele fez o discurso, dizendo que o juiz, né, que é o intérprete, ele atualiza o direito, né? A lei é aquele texto que está escrito lá, mas que é vivificado, ela é interpretada. O texto é interpretado pelo juiz, em última instância, que a interpreta a lei em conjunto com a realidade. É isso que eu vou tentar mostrar a vocês, me valendo um pouco daquela metáfora de Kelsen, que fala da moldura da norma. Eu vou dizer, não é a da norma, é a moldura do texto, mas não é só do texto, é a moldura do texto e da realidade. Mas vou chegar lá. A primeira questão é a seguinte: quem produz a norma jurídica? A norma jurídica é produzida pelo legislativo ou a norma jurídica seria produzida pelos juízes, pelo Poder Judiciário? Essa questão, meus amigos, é fundamental. Essa é a questão que me parece estar hoje na raiz dos grandes desafios que se colocam diante de nós quando se fala em ponderação, princípios, pós-constitucionalismo, neoconstitucionalismo, até onde podemos ir, para além do que não podemos ir. Quem produz a norma jurídica? E isso só pode ser respondido se nós enfrentarmos a questão da interpretação em termos, digamos assim,
da nova hermenêutica que propõe a seguinte afirmação: a norma jurídica é, na verdade, produzida pelo intérprete. O Poder Legislativo produz o texto. A partir do texto se desenvolve a atividade de interpretação, e a atividade de interpretação é uma atividade que importa na transformação de textos em normas jurídicas. O que é interpretar? Vamos começar por aí. A interpretação é uma relação entre duas expressões. Ninguém bebeu essa água antes, né? Tá tudo bem, né? E hoje em dia a gente não sabe, né? A interpretação é uma relação entre duas expressões. A primeira, que porta uma significação, é a expressão original, que é o objeto de interpretação, e a segunda, que é a interpretação, e que cumpre, em relação à primeira, a função de interpretante. Logo, não se interpreta a norma, porque a norma é o resultado da interpretação. Nós diariamente incidimos no seguinte equívoco: vou interpretar essa norma. Não. Essa norma é o que foi interpretado. Eu interpreto um texto e o resultado da interpretação desse texto é a norma. Se me permitirem, e vão me permitir, porque afinal de contas quem está falando sou eu vou usar de uma metáfora, fazer uma comparação entre as artes halográficas e as artes autográficas. As artes autográficas são aquelas que não reclamam a interferência de nenhum intérprete para que o que foi produzido pelo artista seja fruído. Por exemplo, eu chego diante de um quadro e sou capaz de fruir esteticamente daquele quadro. Monet, e vejo a Olympiade de Monet, por exemplo, que é algo que me fascina, e obtenho emoção estética diante daquele quadro. Eu leio um romance. A pintura, a prosa são autográficas. Agora, se eu me coloco diante de uma partitura musical, eu que não conheço música, coloco aqui diante, isso não diz absolutamente nada para mim. Por acaso é a partitura de um trecho da Sexta Sinfonia de Beethoven, da Pastoral. Eu preciso de um intérprete que transforme essa partitura em música. A mesma coisa com o teatro, a poesia. A poesia foi feita não para ser lida, mas para ser declamada. Não é? Eu, talvez se lembre, talvez sejamos nós dois os únicos que se lembrem aqui. Eu era menino e minha mãe e meu pai me levavam para ver um dia a Margarida Lopes de Almeida, que era uma grande declamadora, e ao teatro. É que depois a coisa passou, mas a poesia foi feita para ser declamada como o teatro. É que a poesia, o teatro e a música são halográficas. Elas reclamam um intérprete que transforme o texto na representação artística. Muito bem. O que eu diria, pois, é que o direito é halográfico. Ele reclama um intérprete que transforme o texto normativo, o texto de lei, em norma. Quero dizer, ele não se completa, o direito, no sentido nele impresso pelo legislador. Vou usar uma palavra que não existe, eu creio que não existe na língua portuguesa, mas que expressa exatamente o que eu quero dizer. A completude do direito
só se realiza na medida em que o sentido do texto é reproduzido como uma nova forma de expressão, à norma, pelo intérprete. É claro isso? Isso significa que o texto normativo, visando a solução de litígios, reclama um primeiro intérprete que compreenda e reproduza, não para que um segundo intérprete possa compreender, fruir, se divertir, mas para que um determinado litígio seja decidido. Parênteses. Não falei em conflito. Não é? Agora há pouco até conversávamos ligeiramente e eu mencionei que o direito está aí para resolver litígios. Conflito não. O exemplo para mim mais claro é o da separação consensual. Ou não. O consensual entrou aí por escolha. Eu devia ter falado separação. Vai-se a um de vocês, combina-se como é que vão ser as visitas, quem paga as contas, e fica tudo, em termos de litígio, harmonizado. Mas daqui a 40 anos, eu sou uma das partes, eu sou o homem. Lá vem aquela mulher do outro lado da rua, e eu olho para ela com um ódio incontido que há 40 anos, e vice-versa, porque o conflito permanece. Então, o que é necessário que se compreenda é que o direito está aí para organizar, resolver litígios. O intérprete não interpreta para obter satisfação estética, mas para obter uma decisão para problemas práticos. Isso nos permite dar um pequeno salto no sentido de observar que, quando nós falamos em interpretação, aplicação do direito, na verdade nós estamos falando em duas, ou em dois momentos, ou em duas etapas que não são autônomas. Porque sempre o intérprete discerne o sentido de um texto a partir e em virtude de um determinado caso. Olha, seria um verdadeiro absurdo imaginar um jurista, estudante de direito, promotor, juiz, que levasse para um fim de semana em que ele não tivesse absolutamente nenhum problema jurídico a resolver, textos de lei para ler como quem lê Hermann Hesse, foi o primeiro autor que me veio à cabeça, o Jorge Amado. Seria um demente, um sujeito que lesse texto de lei com o intuito de obter satisfação estética. Não, eu só leio um texto diante de um determinado caso dado, porque é para isso que servem, é para isso que se prestam os textos normativos. Um grande filósofo argentino, que exatamente por ser grande, dele pouco se fala, e que era meu amigo, um homem chamado Henrique Marie, pouco conhecido, dizia que existe uma equação entre interpretação e aplicação. Não são dois momentos distintos, mas são uma só operação. Interpretação e aplicação se superpõem. E, na verdade, a interpretação do direito, feita, vou usar uma palavra horrível, pelos operadores do direito, horrível, feita pelos juízes, pelos advogados, é uma operação que consiste em tornar concreta a lei, quer dizer, na sua aplicação. De um modo elegante, eu diria que a interpretação do direito opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e a sua aplicação particular, quer dizer, a sua inserção na vida. Eu tomo o texto e coloco o texto ou os textos
no mundo da vida. Eu parto de fórmulas linguísticas, preceitos, enunciados, disposições, e a partir daí eu produzo normas jurídicas. Eu desvendo as normas que estavam contidas nas disposições. Olha, dizer as coisas mais simples para os auditórios mais circunspectos, do modo mais simples, é o mais bonito. Então eu vou me permitir dizer uma coisa extremamente singela. Vocês lembram do bombom Sonho de Valsa? Que coisa linda! Que encanto abrir aquele papel celofane vermelho e dentro aquele papel alumínio, abrir o texto e lá dentro a norma. Aquele bombom, a norma está contida lá dentro, no invólucro. Desvencilhar, quer dizer, desvencilhar a norma do seu invólucro. Nem todos os intérpretes podem fazer isso. Na verdade, nem todos os intérpretes podem fazer isso. Quem o faz completamente é apenas aquele que, após produzir essas normas jurídicas gerais, as selecionam diante do caso e praticam o ato subsequente, que é a consumação da norma de decisão. Eu vou tentar me explicar melhor. Em que consiste a produção do direito? Primeiro, no plano da dimensão legislativa, na construção do texto. Depois, no plano da dimensão normativa, na construção do sentido normativo. Aí todo mundo trabalha. Eu, juiz, preciso da colaboração do advogado, do membro do Ministério Público, dos juízes aposentados, para quem pede uns parecerezinhos, ainda bem. A gente precisa voltar a trabalhar. E aí a gente ajuda a construir o sentido normal, a norma. Agora, tem um momento seguinte que é a decisão, a norma de decisão, como dizia o velho João Kelsen.